Valeu, Vitor. E ainda falando de trabalho, agora no início do ano, muitas pessoas participam de entrevistas de emprego, etapa que mais elimina candidatos, viu? Por isso, preparamos dicas importantes. Vamos ver na reportagem. Denise foge à regra. Nunca teve dificuldade na hora da entrevista de emprego. Há 2 semanas conseguiu um novo trabalho. Para ela, mostrar conhecimento sobre a empresa que está contratando é essencial. Eu sempre procurei me preparar um pouco antes. Eu pesquisava um pouquinho sobre a empresa, sobre a missão, visão, os valores da empresa, para eu saber falar, né, o que a empresa ali trabalha, com o que ela lida, para eu estar sempre melhor preparada para conseguir a vaga. No início do ano, o movimento nesta empresa de recursos humanos, que atende a região de São José do Rio Preto, cresce cerca de 30%, já que muitas empresas aproveitam para buscar novos colaboradores. E o recrutamento é muito importante para selecionar apenas candidatos que tenham o perfil do negócio. Esse trabalho de fazer todo esse processo de entrevista, análise, avaliação, muitas vezes testes e tudo mais, é eu encontrar o profissional certo para a vaga. Porque se eu não seleciono direito, às vezes eu ponho uma pessoa lá, aí eu tenho que treinar, desenvolver, a hora que eu vou ver ela não vai apresentar o resultado que eu estou esperando. Aí muitas vezes eu tenho que desligar ela no período de experiência. Então eu tenho um custo, eu tenho todo um trabalho aplicado e que não vai ter resultado. Uma pesquisa americana revelou que a entrevista é a etapa da seleção que mais reprova candidatos. Entre os erros mais comuns estão mentir ou omitir informações no currículo e não pesquisar sobre a empresa. É muito importante que a gente tenha conhecimento e coloque realmente aquilo que a gente tem habilidade e saiba fazer no dia a dia. Para muitos, a felicidade ao receber uma ligação marcando uma entrevista de emprego dá lugar a uma ansiedade sem fim. Afinal, são poucos minutos para conquistar a oportunidade tão esperada. E nesse momento, é preciso respirar fundo e organizar as ideias. Hoje em dia a gente vai avaliar muito a questão das atitudes dos candidatos, né? Que é a questão comportamental. Então, que muitas vezes é o que pesa na entrevista. Então, assim, como ele lida com certas situações? Ele já passou por essa situação? Qual foi a reação dele? Então, a gente sempre vai trabalhar perguntas que a gente já possa entender como ele vai agir em determinada situação. Manter o currículo sempre atualizado e buscar qualificação devem fazer parte do planejamento de qualquer trabalhador. Para aqueles que almejam cargos mais importantes, como os de chefia, por exemplo, é preciso trabalhar as competências de liderança. Sim, as empresas buscam a liderança, né, no processo onde ele consegue trabalhar o desenvolvimento, ele é uma inspiração, ele está ali junto com o colaborador para poder orientar, para às vezes estar junto, fazer uma primeira vez, para depois colocar o colaborador no processo de desenvolvimento. Quando a gente chama de chefe, é aquela pessoa que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, ele sempre manda, ele só passa a responsabilidade para o outro, e aí ele cobra a responsabilidade.